Mãe luta por anos para reencontrar filha sequestrada e o que acontece no reencontro é chocante. Clara olhou para o espelho do banheiro, sentindo o peso da angústia misturada com esperança. Há anos ela vagava pelas sombras, buscando uma pista, um vislumbre de sua filha. Sofia, levada de seus braços na mais cruel das trapaças. O que mais podia fazer a não ser persistir? O relógio na parede parecia zombar de seu desespero. Cada tic-tac um lembrete do tempo perdido. Mas hoje um telefonema mudou tudo. Uma fonte anônima, uma chance inesperada. Clara estava prestes a se encontrar com a filha que nunca conheceu. O hotel era opulento, com mármores reluzentes e lustres que quase ofuscavam. Clara se sentia deslocada naquele lugar luxuoso, como uma raquetista em meio a uma orquestra. A tensão no ar era palpável, o cheiro de perfume e o sussurro de risos abafavam seu coração que pulsava forte. Quando entrou, notou a presença de seguranças, sempre atentos, como sombras que acompanham. Sofia, agora uma adolescente de cabelos castanho claros, que brilhavam sob a luz do hotel. Clara prendeu a respiração. O rosto era familiar e estranho ao mesmo tempo. As lembranças de uma menina que nunca viu misturavam-se com as dúvidas que cresciam em seu peito. O olhar da jovem tinha uma mescla de curiosidade e receio, como se estivesse diante de um enigma que não sabia se queria resolver. Mãe? A voz de Sofia vacilou, cheia de confusão. Clara sentiu um nó se formar na garganta. Mãe, aquela palavra doía e encantava ao mesmo tempo. Mas como poderia ser chamada assim, depois de tantos anos? Os olhares ao redor deles observavam, quase julgando. Clara tentou buscar as palavras, mas tudo o que conseguiu foi um sorriso frágil. A jovem agora estava cercada por uma família que, embora rica, carregava segredos pesados. Enquanto conversavam, mencionaram um tal de Benjamin, mais tarde revelando que era um dos adotantes. Clara percebeu que o clima mudava. A proteção do ambiente luxuoso parecia ameaça e alívio ao mesmo tempo. Eu não quero sair. Aqui sou feliz, Sofia disse, derrubando o chão sob os pés de Clara. O desespero bateu à porta novamente. Como poderia a filha preferir aquela vida? O amor que Clara sentia por ela era um fogaréu. Mas havia uma barreira invisível entre elas. A dor e o temor de perder Sofia novamente a consumiam. Mas o que poderia ser uma reunião às portas da felicidade começou a apresentar fissuras. Clara conseguiu ouvir um boato, sussurros sobre um passado sombrio. O sequestro de sua filha estava ligado a uma rede obscura de tráfico infantil. Agora, não era apenas um resgate. Era uma luta contra um adversário poderoso que operava nas sombras, puxando as cordas desse drama cruel. Clara olhou nos olhos de Sofia, tentando transmitir-lhe todo o amor que carregava. Embora a jovem estivesse dividida, Clara sabia que precisava agir. O que poderia acontecer se ela não lutasse? No meu coração ressoava uma pergunta agonizante. Até onde você iria para proteger o amor da sua vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou fixamente para Sofia, tentando decifrar o enigma que estava diante dela. O que fazer agora? O peso daquelas palavras pairava entre ela. Aqui sou feliz. Era uma afirmação tão simples e tão devastadora. Mas antes que pudesse responder, um barulho ecoou pelo salão luxuoso, uma espécie de estrondo que cortou o ar. Todos se viraram, surpresos. A porta do salão se abriu com força e um grupo de homens em ternos escuros entrou.
seus olhares determinados. Atenção! Todos fiquem onde estão! Um deles gritou, sua voz autoritária cortando a pulsação nervosa da multidão. Clara sentiu seu coração acelerar. O clima mudou instantaneamente. A angústia tomou conta. Quem são eles? O pensamento atravessou a mente de Clara como uma lâmina. O olhar de Sofia se desviou. Encheram-se de medo. Clara percebeu que aquele não era um mero sequestro. Era algo muito mais profundo. Uma batalha que estava apenas começando. Você não pode ficar aqui, Clara gritou, buscando o olhar da filha. Mas antes que pudesse puxar Sofia para o lado, uma figura familiar apareceu. Benjamin? O nome escapuliu dos lábios de Sofia, sua voz tremendo. Clara congelou. Não era apenas um adotante comum. Ele tinha o olhar que a informava de que ela não tinha noção do que estava por vir. O homem se aproximou, seu semblante impassível, com um sorriso que parecia mais uma máscara. Sofia, minha querida, tudo o que discutimos deve continuar como planejado. O que ele estava dizendo? O quê? O que ele quer de você? Clara se sentiu como se estivesse presa em uma tempestade, tudo girando rapidamente ao redor dela. As chamas do desespero começaram a consumir seu coração. Benjamin olhou para Clara e, por um momento, seus olhos revelaram algo que ficou oculto. Um traço de compaixão? Ou talvez um aviso. Clara não pôde evitar. Sofia, você não sabe o que está acontecendo. Ela estendeu a mão, desejando que sua filha a seguisse, que entendesse que aquele homem não era quem parecia ser. Mas a expressão de Sofia era confusa. Mãe, eu não entendo. E nesse instante, um grito rasgou o ambiente. Uma mulher aos fundos do salão, com um olhar desesperado, apontava para os homens. Eles estão aqui, os homens que levaram as crianças. O pânico explodiu diante delas. As pessoas começaram a empurrar umas às outras e o caos tomou conta. Clara segurou Sofia firmemente, seu corpo tremendo. Tudo o que tinha lutado parecia estar prestes a desmoronar. Benjamin se virou para os homens, e Clara sentiu que algo estava prestes a acontecer. Então, é assim que vamos resolver? Soltou, sua voz se elevando, revelando um lado sombrio. Clara se lembrou das histórias, dos rumores que a perseguiam. Ele poderia estar ligado a tudo isso, mas como? O coração de Clara martelava em seu peito. Sua mente girava ao tentar descobrir uma solução. Num gesto rápido, os homens começaram a se mover em direção à saída, levando Sofia com eles. Mãe! O grito de Sofia ecoou, e tudo parecia parar. A palavra arrastava a dor e a esperança que Clara tinha, uma mistura torrencial que a enfraquecia. Não, volte! Ela gritou, mas sua voz ficou perdida na confusão. Foi quando um dos homens, indo contra a maré do pânico, se aproximou de Clara. Se você quiser Sofia de volta, tem que saber a verdade. As palavras dele eram como uma bomba prestes a explodir, a revelação que mudaria tudo. Ela não é quem você pensa que é. O mundo de Clara desabou. O coração pulou em sua boca. O que ele queria dizer? Todas as suas busca e amor eram baseados numa mentira. Ela sentia o chão se afastar sob seus pés, enquanto o caos continuava e as últimas palavras do homem ecoavam em sua mente. Uma sombra de dúvida instalada em seu coração. O que mais era verdade? O que viria a seguir? Clara estava paralisada, o coração despedaçado enquanto a frase do homem ecoava em sua mente. Ela não é quem você pensa que é. A necessidade de entender a verdade crescia. Ao redor, a cena se desdobrava em um frenesi. A presença dos homens em ternos escuros e a confusão geral deixaram o ambiente gelado, como se um manto de horror tivesse caído sobre todos eles. Você está mentindo. Clara conseguiu balbuciar, mas a voz de seu coração implorava por resposta. Os olhos de Sofia, já cheios de medo, se fixaram nos dela, uma mistura de desconfiança e confusão. O que você quer dizer com isso? A jovem parecia querer acreditar nas mentiras confortantes que havia construído. Clara desejava agarrar sua filha e sair dali.
Mas as palavras do homem a mantiveram imóvel. A verdade não pode ser escondida para sempre. O que você precisa saber vai mudar tudo. Ele olhava fixamente para Clara, mas a tensão aumentava à medida que o pânico se espalhava pelo salão. Clara sentiu-se sufocar, enquanto as últimas palavras dele rasgavam sua segurança. Afundar na incerteza era uma dor que queria evitar. Mas o homem continuou, sua voz baixa e cortante. Sofia não foi apenas raptada. Ela é parte de um legado muito mais sombrio do que você imagina. Enquanto Clara lutava contra as emoções, uma explosão de gritos ecoou pelo salão. A mulher que havia gritado anteriormente começava a ser arrastada por um par de seguranças, sua expressão de desespero cruzando a multidão como um clarão. Eles estão indo atrás de mais crianças. Eles estão aqui. O caos reinou, e a energia mudou abruptamente. Sem pensar, ela agarrou Sofia pela mão, puxando-a em direção à saída. Mas uma voz familiar a interrompeu. Mãe! Era a voz de Sofia, mas agora preenchida com uma súbita lucidez que cortava Clara como um fio afiado. Estava tão perto, mas tão longe. Benjamin se aproximou com um semblante de controle, como se já tivesse vivido aquilo muitas vezes. Sofia, não. Você pertence a este mundo agora. E ao dizer isso, o brilho sombrio em seus olhos ficou mais evidente. O que ele realmente teria? Por que tinha tanta certeza de que Sofia era parte do que ele queria preservar? O nó na garganta de Clara cresceu. Mas antes que pudesse reagir, a mulher que tinha gritado antes se lançou na direção de Benjamin. Seu grito era uma mistura de dor e raiva. Você não pode manter ela aqui. Não assim. Essa não é a vida dela. O que significava aquilo? Clara sentia sua mente girar, mariposas de confusão voando em sua cabeça enquanto tentava conectar os pontos. E então, em um instante aterrorizante, a porta se abriu com força e várias pessoas entraram, vestidas como se fossem de um filme de ação. Era um batalhão de homens e mulheres em roupas militares. A instalação foi comprometida. Todos devem evacuar imediatamente. O tom de comando era claro e impiedoso. O que está acontecendo? O desespero de Clara cresceu e a necessidade de proteger Sofia se tornou mais intensa. Os olhares começaram a se cruzar, um frenesi de decisões instantâneas. Mãe, o que eu faço? O olhar de Sofia mudava. Uma luta interna mais profunda estava surgindo. Você precisa confiar em mim. Clara gritou, adrenalina a impulsionando. Mas, antes que pudessem se mover, Benjamin ergueu a mão. Esperem, não a levem. Uma expressão de pânico cruzou seu rosto. Clara notou que por trás do semblante de dureza havia algo mais. Ele sabia mais do que estava passando. Havia uma fragilidade por trás dos seus olhos frios. Antes que pudesse processar, um homem da equipe militar girou em sua direção. Estamos aqui para resgatar você, Sofia. Você não está segura aqui. O estômago de Clara se revirou. O que estava acontecendo? Tudo parecia um pesadelo, uma confusão incompreensível que não fazia sentido. Clara sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Não, não. Eu sou feliz aqui. Sofia gritou com desespero. Mas Clara não podia ficar parada. O que havia acontecido com sua filha? O que estava escondido em sua vida? Tudo estava mudando diante dela, e a única certeza que tinha agora era que a luta estava apenas começando. E essa luta não era somente para recuperar Sofia, mas para desvendar a verdade que poderia mudar tudo o que ela acreditava sobre sua filha e o seu passado. Clara estava paralisada, o coração despedaçado enquanto a frase do homem ecoava em sua mente. Ela não é quem você pensa que é. A confusão apertava seu estômago. Ao redor, o caos se desenrolava, gritos e empurrões misturados com o som de pessoas correndo. Parecia que o mundo havia virado de cabeça para baixo. Mãe! O grito de Sofia cortou o ar, uma mistura de medo e desespero. Clara sentiu a mão da filha se apertar contra a sua, como um laço que não quer soltar. Mas a realidade estava se infiltrando como um veneno. O que você quer dizer com isso? Clara se virou para o homem, seus olhos brilhando com um fogo de indignação. Mas ele apenas balançou a cabeça, o sorriso triste nos lábios.
Mãe, eu não entendo. A voz de Sofia tremia enquanto seus olhos buscavam uma explicação. Clara queria gritar, permitir que a frustração e a dor explodissem, mas sabia que precisava ser a âncora, a proteção em meio ao furacão. Isso até que outro grupo de homens armados invadiu o ambiente, com um semblante sério, mirando a multidão. Retirem-se! Essa área não é segura! Um deles gritou, fazendo todos recuarem. Mas Clara ficou parada, o olhar fixo em Benjamin. Ele tinha uma expressão que misturava controle e pânico, como se tivesse algo guardado. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um tiro ecoou. O som ressoou como um trovão no salão. As pessoas gritaram. Clara se virou para Sofia, mas Benjamin estava à frente, colocando-se entre as armas e a garota. Não! Não faça isso! Ele bradou enquanto a multidão desmoronava em desespero. Mas nesse tumulto, Clara teve uma visão, uma lembrança repentina. Alucinações? Não, ela havia visto aquele homem antes. Qual é o seu plano, Benjamin? O que você está escondendo? Ela não sabia se deveria acreditar em suas lembranças, mas o pânico a apressou. Cada batida do coração parecia um eco de um alerta. A percepção de que havia mais coisa nesse jogo começou a se aprofundar. Ela precisa saber, antes que seja tarde demais, ele murmurou, os lábios secos como se o ar tivesse evaporado. O que ele queria dizer? Mas antes que qualquer outra palavra saísse, Clara viu Sofia sendo puxada para trás de Benjamin por um dos homens da equipe militar disfarçada. Atraia-a! Trabalhe com a gente! Ele exigiu. Não! Sofia, não! Clara gritou, seu corpo lutando contra a corrente do pânico que crescia. Mas então, o caos e as vozes se misturaram em gritos e ordens. Ela olhou por um instante para o grupo de seguranças e soldados atrás de Sofia e viu uma mulher, envolta em um manto longo, que observava tudo com uma expressão de tristeza desenhada em seu rosto. Uma fração de segundos foi o que bastou. Clara reconheceu a mulher porque a imagem dela estava gravada em sua mente. A mulher que fora lhe entregar a notícia do sequestro de Sofia anos atrás. Ouvindo o desespero de Clara, a mulher ergueu a mão e sussurrou. Você precisa saber a verdade. Menina, olhe para mim, por favor. Assim, Clara estendeu a mão, mas o caos estava demais. Então, algo gelado se instalou no peito de Clara quando Benjamin disse, Sofia é minha filha também. A frase reverberou em sua mente como um eco doloroso. O que ele estava dizendo? Aquele homem que se metia em suas vidas revelava um segredo devastador. Clara se sentiu enjaulada, a dor crescendo. Como? Quando? O que isso significava? E antes que qualquer um pudesse falar novamente, os soldados começaram a se mover em direção à mulher com um olhar de determinação. Clara não conseguia separar o que era verdade e o que era mentira. Será que Sofia também sabia? A jovem estava paralisada, com um olhar profundo, buscando uma resposta nos olhos de Clara. O mundo ao redor se tornava uma massa confusa de rostos ansiosos e medrosos. O que você fez com minha filha? Clara gritou para Benjamin, mas ele apenas olhou para a mulher, um profundo desespero em seus olhos. Era um momento que exigia ações, decisões rápidas. Clara hesitou. Deveria proteger Sofia ou confrontar Benjamin? A atmosfera ficou densa, cada segundo aumentando a pressão. O grito da mulher ecoou. Seja rápida, a verdade está na sua frente. E enquanto o resto da sala se tornava um mar de gritos e movimento, o olhar de Clara se fixou em Benjamin. Agora uma figura sombria em meio à confusão. Como ele conseguiu manipular tudo isso? O desespero tomou conta dela, e a única certeza que tinha era que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas quais seriam as consequências disso para ela, para Sofia e para o que se transformara em um pesadelo? Clara estava paralisada, o coração despedaçado enquanto a frase do homem ecoava em sua mente. Ela não é quem você pensa que é. A confusão apertava seu estômago. Ao redor, o caos se desenrolava.
gritos e empurrões misturados com o som de pessoas correndo. Parecia que o mundo havia virado de cabeça para baixo. Mãe, o grito de Sofia cortou o ar, uma mistura de medo e desespero. Clara sentiu a mão da filha se apertar contra a sua, como um laço que não quer soltar, mas a realidade estava se infiltrando como um veneno. O que você quer dizer com isso? Clara se virou para o homem, seus olhos brilhando com um fogo de indignação. Mas ele apenas balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Mãe, eu não entendo. A voz de Sofia tremia enquanto seus olhos buscavam uma explicação. Clara queria gritar, permitir que a frustração e a dor explodissem, mas sabia que precisava ser a âncora, a proteção em meio ao furacão. Isso até que outro grupo de homens armados invadiu o ambiente, com um semblante sério, mirando a multidão. Retirem-se! Essa área não é segura! Um deles gritou, fazendo todos recuarem, mas Clara ficou parada, o olhar fixo em Benjamin. Ele tinha uma expressão que misturava controle e pânico, como se tivesse algo guardado. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um tiro ecoou, o som ressoou como um trovão no salão. As pessoas gritaram. Clara se virou para Sofia, mas Benjamin estava à frente, colocando-se entre as armas e a garota. Não! Não faça isso! Ele bradou enquanto a multidão desmoronava em desespero. Mas nesse tumulto, Clara teve uma visão, uma lembrança repentina. Alucinações? Não, ela havia visto aquele homem antes. Qual é o seu plano, Benjamin? O que você está escondendo? Ela não sabia se deveria acreditar em suas lembranças, mas o pânico a apressou. Cada batida do coração parecia um eco de um alerta. A percepção de que havia mais coisa nesse jogo começou a se aprofundar. Ela precisa saber. Antes que seja tarde demais, ele murmurou, os lábios secos como se o ar tivesse evaporado. O que ele queria dizer? Mas antes que qualquer outra palavra saísse, Clara viu Sofia sendo puxada para trás de Benjamin por um dos homens da equipe militar disfarçada. Atraia-a! Trabalhe com a gente! Ele exigiu. Não, Sofia, não! Clara gritou, seu corpo lutando contra a corrente do pânico que crescia. Mas então, o caos e as vozes se misturaram em gritos e ordens. Ela olhou por um instante para o grupo de seguranças e soldados, atrás de Sofia, e viu uma mulher, envolta em um manto longo, que observava tudo com uma expressão de tristeza desenhada em seu rosto. Uma fração de segundos foi o que bastou. Clara reconheceu a mulher porque a imagem dela estava gravada em sua mente. A mulher que fora lhe entregar a notícia do sequestro de Sofia anos atrás. Ouvindo o desespero de Clara, a mulher ergueu a mão e sussurrou. Você precisa saber a verdade, menina. Olhe para mim, por favor. Assim, Clara estendeu a mão, mas o caos estava demais. Então, algo gelado se instalou no peito de Clara quando Benjamin disse, Sofia é minha filha também. A frase reverberou em sua mente como um eco doloroso. O que ele estava dizendo? Aquele homem que se metia em suas vidas revelava um segredo devastador. Clara se sentiu enjaulada, a dor crescendo. Como? Quando? O que isso significava? E antes que qualquer um pudesse falar novamente, os soldados começaram a se mover em direção à mulher com um olhar de determinação. Clara não conseguia separar o que era verdade e o que era mentira. Será que Sofia também sabia? A jovem estava paralisada, com um olhar profundo, buscando uma resposta nos olhos de Clara. O mundo ao redor se tornava uma massa confusa de rostos ansiosos e medrosos. O que você fez com minha filha? Clara gritou para Benjamin, mas ele apenas olhou para a mulher, um profundo desespero em seus olhos. Era um momento que exigia ações, decisões rápidas. Clara hesitou. Deveria proteger Sofia ou confrontar Benjamin? A atmosfera ficou densa, cada segundo aumentando a pressão. O grito da mulher ecoou. Seja rápida! A verdade está na sua frente. Enquanto o resto da sala se tornava um mar de gritos e movimento, o olhar de Clara se fixou em Benjamin, agora uma figura sombria em meio à confusão. Como ele conseguiu manipular tudo isso? Foi então que tudo desabou. Uma explosão. A porta do salão foi arrebentada e um grupo extra de homens armados invadiu, fazendo os primeiros homens recuarem.
Clara mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. Gritos, tiros, o cheiro de pólvora preenchendo o ar. A mulher de manto longo foi arrastada para trás, e uma de suas mãos escapuliu, deixando uma joia reluzente cair ao chão. Clara se abaixou rapidamente para pegá-la, seus dedos tremendo. Era um colar com um símbolo. O símbolo era familiar, uma marca que ela conhecia. E antes que pudesse processar a revelação, a mulher, agora cercada, olhou diretamente para Clara e sussurrou: "A joia é a chave. A verdade está dentro de você." Clara congelou. Como assim? O que ela queria dizer? Antes que pudesse abrir a boca, uma bala ricocheteou perto dela. Andou em direção a Sofia, e Benjamin bradou: "Fiquem longe dela." Nesse exato momento, tudo pareceu mudar. A mulher de manto começou a se levantar lentamente, e uma luz irrompeu de sua figura, fazendo o tumulto parar por um instante. E em uma fração de segundo, Clara viu a verdade refletida nos olhos de Sofia, a confusão e a dor se entrelaçando. A revelação impactante caiu como um peso devastador. "Mãe", Sofia começou, mas a voz dela estava repleta de um entendimento profundo, algo que Clara jamais imaginaria. "Eu não sou só sua filha." E aquelas palavras deixaram Clara em um abismo de incertezas. O que tudo isso significava? O que mais ela não sabia? E enquanto a luz ofuscava, Clara compreendeu que a luta dela estava apenas começando. Clara estava paralisada, o coração despedaçado, enquanto a frase do homem ecoava em sua mente. "Ela não é quem você pensa que é." A confusão apertava seu estômago. Ao redor, o caos se desenrolava, gritos e empurrões misturados com o som de pessoas correndo. Parecia que o mundo havia virado de cabeça para baixo. "Mãe!" O grito de Sofia cortou o ar, uma mistura de medo e desespero. Clara sentiu a mão da filha se apertar contra a sua, como um laço que não quer soltar. Mas a realidade estava se infiltrando como um veneno. "O que você quer dizer com isso?" Clara se virou para o homem, seus olhos brilhando com um fogo de indignação. Mas ele apenas balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. "Mãe, eu não entendo." A voz de Sofia tremia enquanto seus olhos buscavam uma explicação. Clara queria gritar, permitir que a frustração e a dor explodissem, mas sabia que precisava ser a âncora, a proteção em meio ao furacão. Neste momento de tensão, a mulher com o manto longo pareceu se mover com a gravidade de uma tempestade, sua presença aumentando à medida que novos homens armados entravam pela porta, gritando ordens, criando um ambiente de pânico absoluto. "Retirem-se! Essa área não é segura!" Clara sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. Então o tempo pareceu desacelerar. Clara olhou de volta para Sofia, perdida entre o desespero e a esperança. Benjamin estava em pé, um muro de proteção entre elas, mas Clara não conseguia desviar o olhar da mulher de manto. Ela soltou um grito desesperado. "A verdade está na sua frente, Clara." E naquele segundo, a joia que Clara segurava brilhava intensamente, como se chamasse a atenção dela. "Clara, você precisa entender." Benjamin disse, sua voz carregada de uma emoção crua. "Sofia é..." Ele hesitou, como se as palavras fossem lâminas afiadas. "Ela é mais do que você imagina." Antes que ele pudesse completar a frase, uma explosão cortou o ar. A janela atrás deles estourou em cacos, e em meio ao estrondo, Clara viu a luz ofuscante da joia. O impacto a jogou contra a parede, e o mundo ao seu redor desabou em um caos ainda maior. Quando ela recuperou a visão, estava tonta, mas a imagem a perfurou. Sofia, cercada por um brilho dourado, ajoelhada no chão e olhando para cima, um misto de compreensão e dor estampados no rosto. "Mãe!" ela gritou de novo. Mas a voz soava diferente, mais forte. Clara sentiu um arrepio profundo. Benjamin tentou avançar, mas a mulher do manto, agora completamente ereta, levantou uma mão. "Não, você não pode!" ela bradou. E os soldados hesitaram, a tensão no ar quase palpável. O tumulto ao redor delas parecia desaparecer, como se o tempo tivesse parado. O olhar da mulher se fixou intensamente em Clara. "A verdade é que Sofia é a chave.
Ela não é apenas sua filha. Ela é uma parte de algo muito maior. Um legado que você chamou de amor, mas que foi moldado pelo medo. O coração de Clara disparou. O que isso significava? As palavras flutuavam em sua mente como fumaça densa, enquanto os ecos da explosão se misturavam aos gritos de desespero. Legado? O quê? No instante seguinte, um clarão ofuscante surgiu, e uma onda de luz lamacenta envolveu a sala. Clara viu Sofia se levantar, seu corpo irrompendo em um brilho dourado. E antes que Clara pudesse entender, Sofia parecia se transformar, como se algo dentro dela estivesse se despertando. Eu sou mais do que você pensa. As palavras de Sofia reverberaram, profundas e poderosas. Nesse momento, Clara se lembrou de um antigo diário que havia lido, de um passado que a perseguia sem que ela soubesse. Sofia tinha a mesma marca que estava desenhada nas páginas amareladas, um símbolo que representava uma linhagem perdida. Com um coração palpitante, Clara se virou para Benjamin e a pergunta fervia em seus lábios. O que você fez? Quem ela realmente é? E antes que alguém pudesse responder, um dos homens armados, enfurecido, disparou um tiro. O pânico de Clara se transformou em terror quando tudo escureceu ao seu redor. E no último segundo de lucidez, ela viu Sofia, agora em pé, com a luz sendo consumida em seu olhar determinado, gritando em um tom que soava como um eco de eras passadas. Mãe, a verdade deve vir à tona. A guerra começou. O chão sob os pés de Clara desmoronou, e tudo o que ela sabia passou a ser uma questão em aberto. O que se desenrolava ali era só o começo de um novo e tumultuado capítulo. Clara estava paralisada, o coração despedaçado. Ela não é quem você pensa que é. A confusão apertava seu estômago. Ao redor, o caos se desenrolava, gritos e empurrões misturados com o som de pessoas correndo. Parecia que o mundo havia virado de cabeça para baixo. Mãe! O grito de Sofia cortou o ar, uma mistura de medo e desespero. Clara sentiu a mão da filha se apertar contra a sua, como um laço que não quer soltar. Mas a realidade estava se infiltrando como um veneno. O que você quer dizer com isso? Clara se virou para o homem, seus olhos brilhando com um fogo de indignação. Mas ele apenas balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Mãe, eu não entendo. A voz de Sofia tremia, enquanto seus olhos buscavam uma explicação. Clara queria gritar, permitir que a frustração e a dor explodissem, mas sabia que precisava ser a âncora, a proteção em meio ao furacão. Neste momento de tensão, a mulher com o manto longo parecia se mover com a gravidade de uma tempestade, sua presença aumentando à medida que novos homens armados entravam pela porta, gritando ordens, criando um ambiente de pânico absoluto. Retirem-se, essa área não é segura. Clara sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. Então, o tempo parecia desacelerar. Clara olhou de volta para Sofia, perdida entre o desespero e a esperança. Benjamin estava em pé, um muro de proteção entre elas, mas Clara não conseguia desviar o olhar da mulher de manto. Ela soltou um grito desesperado. A verdade está na sua frente, Clara. E naquele segundo, a joia que Clara segurava brilhava intensamente, como se chamasse a atenção dela. Clara, você precisa entender, Benjamin disse, sua voz carregada de uma emo. Ele hesitou, como se as palavras fossem lâminas afiadas. Ela é mais do que você imagina. Antes que ele pudesse completar a frase, uma explosão cortou o ar. A janela atrás deles estourou em cacos, e em meio ao estrondo, Clara viu a luz ofuscante da joia. O impacto a jogou contra a parede, e o mundo ao seu redor desabou em um caos ainda maior. Quando ela recuperou a visão, estava tonta, mas a imagem a perfurou. Sofia, cercada por um brilho dourado. Ajoelhada no chão e olhando para cima, um misto de compreensão e dor estampados no rosto. Mãe! Ela gritou de novo, mas a voz soava diferente, mais forte. Clara sentiu um arrepio profundo. Benjamin tentou avançar,
Mas a mulher do manto, agora completamente ereta, levantou uma mão. Não, você não pode. Ela bradou, e os soldados hesitaram. A tensão no ar quase palpável. O tumulto ao redor delas parecia desaparecer, como se o tempo tivesse parado. O olhar da mulher se fixou intensamente em Clara. A verdade é que Sofia é a chave. Ela não é apenas sua filha. Ela é uma parte de algo muito maior. Um legado que você chamou de amor, mas que foi moldado pelo medo. O coração de Clara disparou. O que isso significava? As palavras flutuavam em sua mente como fumaça densa, enquanto os ecos da explosão se misturavam aos gritos de desespero. Legado? O quê? No instante seguinte, um clarão ofuscante surgiu, e uma onda de luz lamacenta envolveu a sala. Clara viu Sofia se levantar, seu corpo irrompendo em um brilho dourado, e antes que Clara pudesse entender, Sofia parecia se transformar, como se algo dentro dela estivesse se despertando. Eu sou mais do que você pensa. As palavras de Sofia reverberaram, profundas e poderosas. Nesse momento, Clara se lembrou de um antigo diário que havia lido, de um passado que a perseguia sem que ela soubesse. Sofia tinha a mesma marca que estava desenhada nas páginas amareladas, um símbolo que representava uma linhagem perdida. Com um coração palpitante, Clara se virou para Benjamin, e a pergunta fervia em seus lábios. O que você fez? Quem ela realmente é? Nesse exato momento, enquanto as palavras ainda pairavam no ar, uma sombra emergiu do fundo da sala. Uma figura encapuzada avançou, seus olhos como brasas penetrantes. Você não sabia, Clara? A voz era fria, quase sussurrante. A verdade que você busca está mais próxima do que você imagina. E com um movimento rápido, a figura puxou o capuz para trás, revelando uma face que Clara nunca esperaria ver. Maria! Clara quase não conseguiu respirar. Era sua irmã, desaparecida por anos, supostamente morta. Mas ali estava ela, de pé, com um olhar enigmático, um sorriso que misturava amor e dor. Você não pode esconder a verdade, minha querida irmã. Sofia é parte de nós. A sala congelou em silêncio. Cada palavra de Maria ressoava como um trovão, deixando Clara em estado de choque. Você mentiu para mim. Como você pode? Sofia balbuciou, com os olhos arregalados. O que você fez comigo, Maria? Clara gritou, a dor transbordando. Os rostos ao redor dela se tornaram borrões cômicos. O mundo estava desmoronando novamente. Eu fiz o que era necessário? Maria respondeu, sua voz tingida de um desespero que Clara não reconhecia. O que você não entende é que a verdadeira ligação sempre esteve aqui. Enquanto isso tudo ocorria, os homens armados se reagrupavam, prontos para intervir nesse desfecho inesperado. Só há uma saída agora, um deles gritou, mas os olhares estavam fixos na nova revelação. Clara estava perdida, seu coração despedaçado por um amor que nunca soube que tinha. E no meio desse caos, a luz de Sofia começou a piscar. A energia que emanava dela era quase palpável. Mãe, o que fazemos agora? O abismo entre elas parecia maior do que nunca. E enquanto o pânico começava a se espalhar novamente, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estaria por trás desse legado? Qual era a verdadeira natureza daquela família? E a pergunta ecoou na mente de Clara, a dolorosa verdade se revelando como uma ferida aberta. Até onde ela iria para proteger aqueles que amava? Clara estava paralisada, o coração despedaçado enquanto a frase de Maria ecoava em sua mente. Sofia é parte de nós. Os murmúrios se espalharam pela sala, como folhas secas sendo sopradas pelo vento. O olhar perturbado de Sofia parecia procurar respostas, mas a pressão do momento era insuportável. Maria, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara saiu arrastada, cheia de incredulidade. A mulher que havia sumido do mapa, agora ali, no centro de um furacão. A tensão aumentou. O tempo parecia parar enquanto Maria, com um semblante pesado, respirava fundo.
Você precisa entender, Clara. A vida de Sofia não é como você pensa. Ela é a porta para um mundo que ficou perdido. É parte de uma linhagem que nós perdemos. Cada palavra explosiva dela aumentava a confusão. Mas antes que Clara pudesse processar a confirmação, um tiro ecoou novamente. O estrondo foi ensurdecedor e a sala se virou um mar de desespero. Clara se jogou para proteger Sofia. O pânico tomou conta da multidão e tudo girava. Em meio ao caos, ela notou o rosto de Benjamin, sua expressão, mais uma vez se transformando. Havia algo revelador em sua fisionomia, quase como se os segredos que ele guardava estivessem se desmoronando junto com a realidade ao redor. E como se o universo tivesse conspirado contra eles, um segundo tiro cortou o ar. Desta vez, um dos homens armados caiu no chão, suas feições já sem vida. Clara olhou para o corpo. Um choque profundo a atravessou. Nada disso, isso não pode estar acontecendo. Os gritos e o pânico continuavam, mas ela sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada e que nada jamais seria como antes. Fuja, Sofia, precisamos sair daqui. Clara gritou, o desespero a guiando, mas Sofia ficou parada, um olhar firme. Não posso, mãe. A verdade está me chamando. E com isso, a luz dourada ao redor dela aumentou, criando barreiras onde antes havia uma simples presença humana. Clara ficou atônita, seu olhar fixo na filha. O que estava acontecendo? Então, a mulher de manto, que parecia ter permanecido em um limbo, deu um passo à frente. Sofia, você não pode ignorar seu destino. Você é herdeira, o que Benjamin não disse. Chega! Benjamin interrompeu, sua voz aflita, como se estivesse prestes a explodir. Você não sabe o que está fazendo. Se você não se afastar, ela pode morrer. Clara engoliu em seco. O mundo ao redor dela começava a girar em suaves tons de medo. A verdade escondida estava prestes a explodir. O sentimento de urgência a fazia querer gritar. Mas então, uma luz intensa surgiu entre os feixes de caos. Clara cobriu os olhos e, quando conseguiu olhar de novo, o corpo de Sofia estava projetado para a frente, radiante com uma energia que ela nunca tinha visto antes. Eu não sou só uma criança, Sofia gritou, sua voz ecoando como um trovão. Sou a única que pode encerrar esse ciclo de dolorosas verdades. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. A realidade estava se quebrando, e tudo o que ela conhecia, cada fragmento, cada imagem do passado, se tornava um vácuo. De repente, um terceiro disparo, mais rápido que os anteriores. O chão vibrou sob Clara, e quando ela abriu os olhos, viu que a mulher de manto havia caído, um fluxo escarlate escorrendo por seu vestido. Não! O grito de Sofia fez o coração de Clara disparar em dor. Maria estava ali, de pé, com uma expressão de terror em seu rosto. Ela é a única que pode me salvar. O que você fez? Maria tremia enquanto se aproximava com o olhar desesperado. Clara percebeu que a ligação familiar estava prestes a se revelar em uma catástrofe. O que você está escondendo, Maria? A voz dela tremia. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Eu não posso deixá-la aqui. Não assim. As palavras de Maria se entrelaçaram na sala. E naquele momento, tudo o que Clara achou que sabia desmoronou como castelos de areia. E enquanto Clara se aproximava, o brilho ao redor de Sofia começou a pulsar. Uma onda de energia envolveu a sala e, em meio ao estrondo, viu Benjamin dar um passo à frente e sussurrar. Se você realmente ama Sofia, Clara, a escolha é sua. Quanto você está disposta a sacrificar para entender a verdade? O chão pareceu desabar sob seus pés. A cada segundo, as sombras da sala dançavam, e Clara se sentiu consumir por uma incerteza devastadora. O que de fato estava em jogo? O amor poderia superar esse legado? A pergunta ecoou na mente de todos. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar, mas não sabia até onde iriam esses laços de amor e traição.
Clara estava paralisada, o coração despedaçado, enquanto a frase de Maria ecoava em sua mente. Sofia é parte de nós. O murmúrio se espalhou pela sala como folhas secas sopradas pelo vento. O olhar perturbado de Sofia parecia procurar respostas. Mas antes que Clara pudesse formular uma pergunta, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. Os vidros se... Sofia, o que está acontecendo? Clara gritou, mas não havia como ouvir sua própria voz no meio do tumulto. Benjamin estava em sua frente, olhos widenados pelo terror. Clara, você não pode ficar aqui. Mas antes que ele pudesse agir, um grupo de encapuzados surgiu da fumaça. Armados, seus rostos ocultos sob capuzes, como sombras de um pesadelo. Saia da frente! Gritaram, avançando em direção a eles. A adrenalina disparou. Clara segurou Sofia com força. Vem comigo! Puxou-a, mas Sofia hesitou. O brilho ao redor dela pulsava e emanava uma energia diferente, quase mágica. Mãe, eu preciso ficar. A rejeição da filha fez abaque no coração de Clara ecoar. Foi quando a sala escureceu ainda mais. Clara se virou para olhar Maria, que parecia mais uma estátua, atenta, mas sem saber como agir. Enquanto o caos se agravava, uma das figuras encapuzadas se aproximou. A voz rouca e ameaçadora ecoou. Leve a criança. O legado não pode ser perdido. Cada palavra emanava uma fúria insana. Não, ela é minha filha, Clara gritou, mas o homem a ignorou. O olhar de Sofia se transformou em determinação. Mãe, eu preciso fazer isso. A energia ao redor dela começou a brilhar cada vez mais. O coração de Clara disparava. Será que a filha abandonaria? Então teve um estalo no espaço. Uma luz ofuscante rompeu ao redor de Sofia, e os capuzes recuaram, como se uma força invisível os afastasse. Clara se virou para ver Maria, seus olhos brilhando de emoção. Mas foi um instante breve. A porta atrás dele se abriu de repente. Um grupo de militares surgiu, armados e determinados. Retirem-se agora! A voz de um deles era firme, mas no tumulto, um dos capuzes fez um movimento brusco, disparando uma arma. O tiro rasgou o ar, e Clara imediatamente se virou. O tempo parecia desacelerar. Sofia gritou e um brilho dourado envolveu seu corpo. O tiro errou, mas o estrondo ecoou, causando uma onda de pânico. Cuidado! Clara gritou. O mundo parecia desabar e, em meio à escuridão, um segredo que Clara jamais esperaria ser revelado surgiria. Sofia olhou para a mãe, os olhos dela brilhando com uma intensidade que Clara não entendia. Foi aí que a atmosfera mudou. Um vento gelado percorreu a sala e as sombras pareciam se agitar. Clara, você precisa saber. A voz de Maria estava alterada, uma sutileza no tom. A verdade é que nós não somos apenas parte de um legado. Nós somos o próprio legado. O choque percorreu Clara como um raio. O que você está dizendo? A confusão a envolveu mais uma vez. Sofia olhou, mas a conexão parecia vacilar. E antes que tudo ficasse claro, Maria apontou. Foi você quem trouxe a dor. Tudo o que aconteceu foi causado por você. O coração de Clara parou. Um peso imenso se instalou em seu peito. O que ela havia feito? A revelação a deixou em choque. Uma tempestade de emoções se formou. Como assim? Clara gaguejou, os olhos cheios de lágrimas. Você não sabia dos efeitos, as escolhas que fez? Sofia, ela é uma chave, mas você a afastou. Maria continuou com um tom fervoroso. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. Os capuzes se aproximavam, mas os militares também estavam em posição de ataque. Essa não pode ser a verdade, Clara gritou, mas as palavras dela soaram vazias. Era como se a sala desmoronasse. Cada revelação era um golpe, e enquanto os ecos do passado se fundiam ao presente, Clara percebeu que o verdadeiro inimigo talvez não estivesse fora, mas dentro dela. Então, com um estrondo, a figura encapuzada que havia disparado a arma ergueu a mão. Basta. Se você quer saber a verdade, estará disposta a pagá-la?
A intensidade de sua voz paralisou Clara e todos à sua volta. Ela olhou para Sofia. A pergunta ficou no ar. O que mais poderia ser verdade? E, naquela fração de segundo, o que seria sacrificado para que a verdade fosse revelada? Clara sabia que a batalha estava apenas começando, mas a pergunta ressoava em sua mente. Quem era verdadeiramente sua filha? E a resposta poderia devastar tudo. Clara estava paralisada, o coração despedaçado com as palavras de Maria reverberando em sua mente. Sofia é parte de nós. O pânico tomou conta da sala em um instante. Uma explosão. O vidro estilhaçou. O caos se misturou ao silêncio, como se o mundo tivesse congelado. Mãe! Sofia gritou, com a voz trêmula, buscando por Clara em meio à confusão. Clara segurou a mão da filha, o laço entre elas se apertando. Precisamos sair. Mas o brilho intenso em Sofia aprendia como um farol em meio à escuridão. Clara, você precisa entender. A voz de Maria soou urgente, cada palavra carregando um peso imenso. Sofia não é apenas uma criança, ela é a chave para algo maior. O olhar de Clara era uma tempestade. O que você está dizendo? A mentira e a verdade se entrelaçavam, criando um labirinto doloroso. Do outro lado, um dos encapuzados avançou, a arma apontada para a multidão. Lese a menina, não podemos falhar. O coração de Clara disparou, o medo quase a ferrou no lugar. Sofia, a filha que ela lutou para recuperar, estava prestes a ser arrancada dela mais uma vez. Não, ela não vai com você. Clara se atirou à frente de Sofia, o corpo em chamas de desespero. Dê-me a verdade ou perca tudo. O encapuzado gritou, a voz rouca cutucando a escuridão que se aproximava. O silêncio mortal tomou o ambiente. Até que a mulher de manto vermelho gritou. A verdade está à nossa porta. Deixe que ela venha. Clara olhou para Maria, os olhos cheios de determinação. Se você ama Sofia, se você tem algo a dizer, diga agora. E naquele momento, percebia que não era apenas uma batalha por sua filha, mas uma guerra de verdades que não podia mais ignorar. Diga, Maria. As palavras se colocaram no ar, carregadas de uma urgência que desafiava os limites. Sofia é uma herdeira de uma linhagem antiga, uma linhagem que conecta nosso passado ao futuro. É por isso que a querem. A confissão ecoou como um trovão, e o pânico deu lugar à clareza. Sofia, então, respirou fundo. Eu não vou deixar que tirem tudo de mim. Mãe, eu sou mais forte do que você imagina. E com isso, a luz a envolveu como um manto livejante, transformando a sala em um espetáculo de cores e iluminação. Clara olhou, assombrada. Como a filha podia carregar tanto poder? Um novo grupo de homens armados irrompeu pela porta. Retirem-se! Eles gritaram, suas vozes ecoando na sala cheia de tensão. O tempo parecia girar acelerado e, mesmo entre o caos, Clara sentiu uma centelha de esperança. Sofia era forte, ela era a chave. Mas então, mais disparos. Clara sentiu o coração gelar. Sofia! A determinação da filha pulsava ao seu redor. Como um eco do passado, a verdade penetrava o presente. Uma possibilidade ainda se escondia ali. Um caminho para a liberdade. A luz aumentou. A sala iluminada soltava um brilho tão forte que Clara não conseguia ver. Agora, a voz da mulher de manto chegou como um chamado. Mostre a eles quem você realmente é. E no instante em que Clara se preparava para enfrentar o futuro, percebeu que havia uma escolha a ser feita, e que ela e Sofia estavam unidas nessa luta, em um mundo cheio de sombras. Eu sou sua mãe, e estou aqui por você. As palavras ecoaram, a força de um amor inquebrável, e no calor do momento, Clara compreendeu. Não se tratava apenas dela ou de Sofia. Era sobre um legado que mudaria tudo. O momento chegou. O vento soprou forte. E quando o brilho finalmente se desfez, Clara viu Maria, a mulher encapuzada, e Benjamim parados na porta, esperançosos. A luz da verdade iluminará cada campo escuro. Mas o que aquele novo amanhecer traria? A sala estava cheia de perguntas não respondidas.
E com um peso no coração e uma nova esperança nas mãos, Clara tomou a frente. Nós devemos seguir em frente, não importa o que venha. Essa é apenas a nossa primeira batalha. E assim, com coragem e amor imbatível, elas se preparavam para o que estava por vir. Antes de terminarmos, precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que novos enredos emocionantes cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. O que você acha que acontecerá a seguir? Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se envolver e fazer parte dessa jornada. Ninguém quer ficar de fora.